Amigos queridos, convidamos a todos a buscarmos as sintonias felizes com os mensageiros de Jesus na terra, com estes Espíritos que em seu nome, Senhor, são conosco nesta manhã, derramando em nossos pensamentos as vibrações serenas, suaves, inoculando em nossos pensamentos o bom ânimo, para não esmorecermos no caminho, que os nossos passos sejam seguros, que as nossas mãos sejam operosas e que os nossos sentimentos irradiem a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Sê conosco, Senhor Jesus. Ampara-nos nesta hora, Mestre, e dá que possamos juntos aprendermos a servir em Seu nome. Que a multidão de aflitos da humanidade da terra seja aconchegada pela vossa misericórdia, e que as caravanas socorristas, diuturnamente apostos, Senhor, estejam para socorrer a dor, as aflições, o desespero, as amarguras, os tormentos íntimos de cada um de nós. Assim, confiantes, Senhor, em Seu nome e em nome dos bons Espíritos que nos amparam a existência na terra, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho desta manhã. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais têm ciúme. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos, indistintamente. É ainda uma característica do egoísmo, não só o egoísmo individual, mas, como fala o Evangelho, o egoísmo familiar. O egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. E é mais comum do que imaginamos que as pessoas muitas vezes privilegiam aqueles que são os seus, ou da mesma crença, ou da mesma etnia, ou da mesma comunidade, e como se fosse ainda uma forma de egoísmo. Para os meus tudo, para os inimigos a lei. Essa indiferença indispõe a pessoa para a prática da caridade, porque mesmo junto aos seus, o bem que ela faz não é por caridade ainda é um bem por egoísmo, para manter aquele clã, para manter aquela comunidade inabalável nos seus comportamentos externos, né? E isto, quando o nosso sentimento não é expansivo, a prática real da caridade está restrita, né? Faremos o bem, mas não necessariamente a caridade. Então, quando diz assim, na próxima encarnação, não sei que grau de parentesco teremos, ou que nacionalidade teremos, ou que estado nasceremos, isso abala as estruturas dessas pessoas que, inseguras de que aquela forma de vinculação daquele lar chamado injunção reencarnatória se modifique, traz grandes inseguranças. Porque nós passamos a desejar a todos os nossos, né,
tanto os cônjuges quanto filhos, etc., passamos a querer para eles o que aquela família acha que é o melhor para toda a humanidade, que é o nosso padrão. E muitas vezes no processo educativo queremos impor um padrão para aqueles espíritos a nós confiados, como se fosse o melhor caminho. E há muitos pais que realmente conduzem seus filhos a profissões, a uma forma de vida que tem mais a ver com as suas frustrações enquanto pais do que do planejamento reencarnatório daquele filho, que é uma individualidade. E o Emmanuel fala um pouco sobre isso no livro Rumo Certo, quando ele diz assim: no torvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos, de algum modo, para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva, o meu, aquilo que é para nós, e sim na posição de criaturas de Deus, como são, tanto quanto nós. Essa liberdade de pensamento, de você sentir que todos ali são de Deus, não são nossos, para a gente abrir mão desse egoísmo possessivo que vai gerando enclausuramento e padrões de comportamentos ensimesmados, né? Queremos talvez que eles cresçam por nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros que de alguma forma chegarão às mesmas fontes de fé que hoje nos apoia a existência. Porque o espírito tem livre-arbítrio, né? Desejávamos que pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, porque muitas vezes realmente aquela família já tem ótimos princípios e gostariam que os seus filhos, ou seu companheiro, a sua companheira, percorresse o mesmo caminho. Mas esses que estão conosco têm vocações, tendências, compromissos, visão de mundo diferente do nosso, porque eles são espíritos multimilenares, que não estão à mercê da nossa conduta, estão suscetíveis ao processo educativo que precisa se fazer para que a personalidade se estruture em bases morais. Mas eles trazem um roteiro de vida traçado pela espiritualidade com a anuência deles, que muitas vezes são absolutamente diferentes do nosso. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser, como tem famílias que gostariam que os filhos dessem continuidade aos trabalhos profissionais dos pais e lutam por isso. Mas aqueles filhos trouxeram outros compromissos profissionais e às vezes que nem agradam tanto assim a sua família. Aspirávamos à felicidade, como se a felicidade fosse a ausência de qualquer tribulação, qualquer aborrecimento. E nós sabemos que a felicidade, ela é coletiva. Para nós sermos felizes é preciso que façamos alguém feliz. Como vamos ser felizes se nós estamos vendo um dos nossos em situação tão difícil e sofrida? Nós podemos estar em paz, fortalecidos em nossa fé e no máximo equilíbrio emocional. Mas dizer que estamos felizes quando um dos nossos não está bem, enfim. E também nós não nos conformamos em ver os nossos sofridos, inquietos, porque nós naquele momento não percebemos que eles estão carregando débitos e compromissos que nem nós e nem eles resgataremos sem dificuldade e sem dor, que é o caminho, mas é sofrido, né? Mas esse egoísmo que o Emmanuel está falando, e o Evangelho está falando, egoísmo de família individual, de família, de casta, nós vemos que no Brasil nós
pelo próprio ramo inicial da sua fundação, das etnias que compuseram o povo brasileiro, nós fomos convidados a nos misturarmos uns com os outros para romper esse egoísmo de casta, de etnia. Mas ainda existem muitas etnias na Terra que só se relacionam entre si, que preferem casar entre si. E isto vai acanhando cada vez mais aqueles espíritos, não só socialmente, mas do ponto de vista familiar. E ainda no Brasil existem essas famílias de imigrantes que vieram e não estão ainda. Chegaram, mas não permaneceram. E que de alguma forma querem perpetuar a sua anterioridade num país que nos convida a amar o próximo como sendo a nossa família espiritual, a respeitar a diversidade de costumes, de pensamentos, de gosto, de tendências, de vocação, porque faz parte da lei do amor esse respeito, né? E quando nós somos extremamente seletivos, nós estamos ainda no remanescente do egoísmo, né? Só o que eu sinto é bom, o que eu penso é bom, o que eu gosto que interessa, enfim. Por tudo isso, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da experiência. Então saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem, se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Toda essa postura de nós nos misturarmos com etnias, com pessoas muito diferentes, vai compor a lei do amor em nós, que é uma lei expansiva e não é uma lei que nos enclausura tão somente nos nossos. Esse movimento atrasado, retrógrado que nós temos na nossa intimidade, ele é muito antigo. Quando Jesus esteve entre nós, ele não perdeu nenhuma oportunidade para nos esclarecer sobre essa questão. E é muito importante mesmo nós demorarmos o nosso pensamento naqueles esclarecimentos para que esses vestígios de dificuldades que nós ainda trazemos na nossa intimidade possa ser saneado. Então, quando Jesus cura aos sábados, será que foi casual? Será que Jesus, aquele homem com a mão ressequida, aquele obsediado, aquele leproso que apareceu no sábado, foi casual? Nós temos convicção absoluta que não. Deus permitiu, né, que Jesus viesse para retirar de nós muitos enganos. Então, com certeza, foi proposital tudo o que ele fez aos sábados, para que nos mostrasse os nossos equívocos, para que nós pudéssemos perceber a nossa religião externa. Essa forma de pensar que primeiro os meus, depois os meus, primeiro a minha raça, depois a minha raça e por último, quem sabe, alguma outra. Esse modo de elaborar o pensamento é muito primitivo, é extremamente primitivo. Então, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele fala dos fariseus,
ele fala das castas, ele fala desse movimento que havia naquele momento e que era extremamente perturbador e que impedia, literalmente, que as pessoas praticassem a caridade, praticassem verdadeiramente o amor. Todo o tempo todo, Jesus nos convida a abandonarmos essas ideias perniciosas de que aquela situação que nós fomos convidados a nascer numa casta, numa cultura, aquilo é só um processo educativo aos nossos espíritos e não um privilégio, né? E não uma situação que devemos permanecer a ponto de afastarmos de nós a prática da caridade. Nós vamos ver então na humanidade quantos crimes contra a humanidade foram praticados e ainda são quando alguém dissemina uma ideia como essa. Então nós vamos ver o Holocausto, nós vamos ver guerras que ainda acontecem na atualidade, nós vamos ver movimentos de espíritos buscando dificuldades em função disso. Nós vamos ver, como a Célia colocou, pais impondo para os seus filhos profissões, estimulando uniões que são incompatíveis com aquilo que o Espírito veio fazer na Terra. Então, esse movimento, ele é próprio daquele Espírito que ele vive tudo aquilo que é externo. Ele está na sociedade, e a sociedade é fundamental para nós, mas é a sociedade externa. Ele vive uma religião, mas é a religião externa. Ele vive determinadas circunstâncias, mas é tudo externo. E esse movimento que nós criamos ao redor de nós e vamos propagando ao longo de múltiplas existências, vai nos impedindo que nós possamos alcançar patamares evolutivos superiores. Então, nós fixarmos nós pertencemos àqueles que não comem carne. Nós pertencemos àqueles que são espíritas. Nós pertencemos àqueles que são de tal classe. O pertencimento às coisas externas. As tribos que nós nos associamos. Isso nos impede de sermos fraternos uns com os outros. Então, sempre foi importante para nós em humanidade termos uma religião, mas o religiosismo tem afastado o homem de Deus. O religiosismo tem afastado o homem do seu irmão, porque tudo aquilo que Jesus mostrava naquela época, eu gosto demais daquela passagem que Jesus conta do bom samaritano, porque ele faz questão de dizer na passagem que aquele homem que acolheu, que estava caído, ele derramou sobre aquela ferida o óleo e o vinho, sobre aquelas chagas que ele estava trazendo com ele. E por que ele conta isso? Por que ele fala sobre isso? Porque aqueles dois primeiros que não o socorreram, eles tinham ido ao templo e voltando para casa encontraram o caído.
E quando eles estavam no templo, o que eles foram fazer no templo? Foram derramar no altar o azeite e o vinho. Né? Foram derramar o azeite e o vinho no altar. Mas quem é o altar do cristão? O próximo. Então, nós vamos derramar o que nós temos de melhor, não é aonde, é em quem. Então, quando Jesus disse, então ele pega o azeite e derrama naquelas feridas, pode ser que aquele homem que estava ali também ia passar por um templo. Talvez aquele azeite fosse destinado a derramar sobre um templo. Mas a ideia não era essa. E esse movimento que nós vamos ver Jesus todo o tempo mostrar para nós, com muita propriedade, é um movimento que nós precisamos fazer na nossa intimidade. Porque no momento em que nós priorizamos uma sociedade, uma casta, uma religião, um movimento, uma tribo, uma ideia, o que nós fazemos? Nós juntamos aquilo que temos de melhor e lançamos sobre as coisas, sobre as circunstâncias, sobre as situações e não sobre o próximo. Então, esse movimento que nós vamos precisar compreender, nós não saímos, embora muitas pessoas queiram acreditar que nós já acabamos, que já saiu, que já está tudo resolvido, né? Porque pintou de uma cor uma situação. Vamos perguntar para nós mesmos se nesse estado de pandemia que nós nos encontramos, se nós nos tornamos mais caridosos. Vamos pensar. 5 meses. Se foram os 5 meses de mais caridade, de maior caridade da nossa parte, vamos pensar com força, né? E dar o nome para aquelas situações que nós fomos caridosos, de verdade. Porque, e muitas vezes, nós não fomos, e não fomos por quê? Porque as nossas convenções, que são crenças externas, elas nos impedem. Elas nos impedem de fazer. A gente fica medindo, calculando, conferindo coisas e situações que nos dificultam. Então, esse movimento que o Evangelho está nos convidando a refletir é um movimento assim. Quando é que nós vamos, de verdade, sermos irmãos uns dos outros? E quando é que nós vamos compreender, de verdade, o que viemos fazer na Terra, com a diferença que chega até nós, com o pensamento que é diferente, com a cultura que é diferente, com a vocação que é diferente. O que nós vamos fazer com isso no sentido de nos educarmos? Porque quantas vezes chega realmente um filho num lar, às vezes bem abastado, que ele não quer saber de nada, vamos dizer assim, né? Ele não quer se expandir, ele quer apenas desfrutar. Muitas vezes nós trouxemos para dentro do nosso lar, que é mais abastado nesta oportunidade, aqueles espíritos que vão começar um processo de compreender a importância do valor de uma boa educação.
do valor de uma oportunidade para expandir recursos que não possuímos. Então, esse movimento que nós estamos sentindo no Evangelho, ele deve realmente trazer para a nossa intimidade uma reflexão muito profunda. Nós estamos nos misturando de verdade com a diversidade que a vida nos proporciona. Nós estamos interagindo, estamos aproveitando essa riqueza que a reencarnação está nos ofertando, ou estamos enclausurados num grupinho de pessoas em função de uma condição social, em função de uma religião, em função de uma crença, enfim. Porque ao perdermos essas oportunidades, vai faltar educação em nós. Vai faltar. Nós precisamos nos educar. E quanto mais nós convivermos uns com os outros, com as diferenças, com as opiniões opostas, mais nos enriqueceremos. Então, que a gente aproveite, né, esse momento que nós estamos vivendo, realmente para oferecer para aqueles que nos cercam o que trouxemos de melhor, derramando sobre eles todo o nosso azeite e vinho. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, mil vezes obrigada por esse momento em nossas vidas, que nós possamos te oferecer, Senhor, as nossas mãos, nosso coração, nossos braços, a nossa mente, para que possamos operar em Seu nome, Senhor. Que sejamos espíritos operosos, dispostos ao bem e à verdade. Mil vezes obrigado, Mestre, porque nos encontramos em Seu nome. Que possamos aprender cada vez mais as lições de vida eterna. Que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo no extraordinário trabalho de servir a quem quer que seja e que nos busque, solicitando de nós o que precisamos construir. Mil vezes obrigado, Mestre, pelas Tuas lições extraordinárias, por este movimento de amor que o Senhor lançou sobre a terra. Obrigado, Senhor, pelos amigos, pela família, pelo trabalho, pelo corpo, Senhor, que nos possibilita estarmos aqui, às vezes mesmo enfermo, nos possibilita que possamos aprender o que viemos adquirir na terra. Ampara, Jesus, nossos irmãos que se encontram hospitalizados, necessitados de amparo, de prece, da presença generosa das equipes socorristas que nos amam. Socorre, Jesus, nossos irmãos, registrados no caderno de vibração da nossa casa. Ampara, Senhor, todos eles.
E nesta hora, desejosos de orarmos pela nossa nação, que está destinada, Senhor, a fazer com que todos aqueles que aqui nasceram se transformem em verdadeiros cristãos, que possam ocupar as suas posições e oferecendo à nação o que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ampare agora e sempre. Que assim seja.